Fala galera, pela primeira vez na história o Catar foi campeão da Ásia, uma competição continental no caso, né? A Copa da Ásia 2019. E como explicar isso? Em primeiro lugar, quem diria que ele seria campeão? Para não falar ninguém, o Xavi, ex-Barcelona, acertou o palpite dele quando fez lá todo o encaminhamento, foi tentando montar os palpites e tinha colocado, inclusive, Catar e Japão na decisão com o Catar como campeão. Então, alguém imaginava, não é o caso de que ninguém esperasse o título não, mas era muito improvável, né? Até porque o Catar foi deixando pelo caminho seleções que entravam como favoritas. A Copa da Ásia começou com o Irã como principal favorito, Japão, Coreia, seleções que poderiam vir logo atrás, e no caso o time do Catar conseguiu superar alguns desses adversários. O Japão na final, a Arábia Saudita ainda na fase de grupos, o Iraque nas oitavas, uma das seleções com o maior número de jovens de potencial do continente nesse momento, a Coreia do Sul nas quartas, ou até mesmo na semi, né, com toda a tensão política entre os dois países rivais e conseguindo bater os donos da casa, o time dos Emirados Árabes. Então o Catar conseguiu acumular grandes resultados mesmo nessa caminhada. Mas como ela se deu? Como que veio a montagem desse time? Como explicar? Para muita gente a primeira pergunta é: quantos naturalizados? Por quê? Porque o Catar tem esse histórico em outros esportes, inclusive no handball, se a gente quiser citar um deles, de comprar, entre aspas, né, de conseguir comprar uma seleção naturalizando jogadores. Até dá para falar que tem jogadores naturalizados porque é fato, mas eu não diria que passa por aí o sucesso não. Vem de um trabalho bem anterior. O Catar teve sim alguns jogadores que não nasceram no país, 5 com maior participação nessa seleção, para ser mais exato, mas cada um com uma história diferente. Tem sim um jogador que acabou sendo comprado, entre aspas, porque já era mais velho, já estava jogando há mais tempo no Catar, é o caso do Pedro Miguel, lateral português, mas tem outros, por exemplo, o Almoez Ali, que recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio, foi o artilheiro do torneio. Ele cresceu, ele nasceu no Sudão, mas foi ainda como criança para o Catar, então ele já cresceu no próprio território. Inclusive fez parte de projetos de categoria de base nas seleções do Catar. Então é bem diferente de você comprar o sucesso com jogadores já consolidados, ou até mais famosos de outros lugares. Tem também um caso curioso que foi o do Bassam Al-Hawi, que foi um zagueiro que foi muito bem no torneio, fez ótima fase de grupos, fez gols importantes, inclusive um dos mais marcantes de todo o trajeto, de toda a caminhada, que foi o gol de falta contra o Iraque nas oitavas, porque ele é filho de iraquiano, ele teve a possibilidade de jogar pela seleção, e a seleção, a confederação do Iraque, não aceitou esse pedido, essa oferta que ele fez. Curiosamente, ele faria pelo Catar o gol que eliminou a seleção do Iraque. E fez bom torneio também. Entre outros jogadores que têm outra nacionalidade, tem outro passaporte também. Então o Catar tem sim seus jogadores que se enquadram nesse capítulo. Mas de onde vem esse projeto? Não foi de agora. Existe uma escola, uma espécie de escola, uma iniciativa que chama Aspire Academy. Ela surgiu lá no final dos anos 2004 e foi ficar pronta, foi ser inaugurada um pouquinho depois, que nada mais é do que um super projeto. A gente está falando do Catar, onde tem muito dinheiro nas mãos dos sheiks, dos grandes empresários, enfim. E de lá nasceu a seguinte ideia: construir um centro de excelência para fazer com que um país de um número de habitantes pequeno e com boa parcela da população formada por imigrantes, inclusive. Então, como o Catar poderia ser competitivo nos esportes se você tem tão pouca matéria humana, matéria-prima para formar atletas? A ideia foi montar o seu melhor possível centro de treinamento e captar pelo mundo os melhores treinadores que pudessem se adequar à ideia de jogo, seja qual fosse o esporte, porque não é só o futebol envolvido nisso. Então, um pouco depois disso, o Félix Sanches, campeão técnico, campeão do Catar com a Copa da Ásia, foi um dos contratados. Ele trabalhava como treinador nas categorias de base do Barcelona e foi contratado naquele período para fazer parte desse projeto. Então vamos contratar técnicos que possam trabalhar com categorias sub-9, sub-10, sub-12, sub-15, sub-14, sub-17, ano a ano, para tentar otimizar o que existe no país. Se tem pouca gente, se tem poucos garotos, que eles sejam melhor aproveitados, que eles sejam trabalhados para que virem atletas de um melhor nível. E esse resultado vai aparecer do nada? Não, o objetivo é a Copa de 2022, já era a Copa de 2022. De qualquer jeito, surpreende que o Catar chegue ao resultado agora. Mas mesmo assim, se a gente parar para olhar, em 2014, ou seja, há pouco mais de 4 anos, o Catar conseguiu um título sub-19 na Ásia. Quem era o técnico? Félix Sanches, o espanhol. Se a gente for olhar para, por exemplo, torneios de base que são disputados pelo mundo, o Catar chegou a jogar 2 anos seguidos o torneio de Toulon, tradicional torneio que varia a faixa de idade, geralmente sub-21, em alguns anos ele abre exceções para outras idades,
mas o Qatar chegou a disputar em 2014, em 2015. Em 2014, quem era o principal jogador daquele time? Akram Afif, para mim, o melhor jogador da Copa da Ásia 2019. Então a gente está falando de um projeto e de um processo que tem muitos anos de duração. E esses jogadores já fizeram parte disso. O próprio Al-Muesali, que foi o artilheiro e eleito o melhor jogador, embora para mim o melhor tenha sido o Akram Afif, o Al-Muesali recebeu o prêmio de melhor jogador e de artilheiro dessa Copa da Ásia. Ele fez parte daquele sub-19 também, lá atrás, que o Qatar já tinha conseguido conquistar. Então é um trabalho que pode até parecer um pouco silencioso para quem não está de olho, mas aos pouquinhos começa a render frutos na equipe principal. E o legal aí é que é um time muito bem estruturado, né? Um time capaz de variar taticamente. Durante o torneio teve linha de 5 na defesa, teve linha com 4, teve alguns dos seus principais jogadores fazendo diferentes funções. O Al-Haidus, que é um dos principais nomes e até referências dentro do país, por já ter um pouco mais de experiência. Ora foi um meio-campista, ora foi um meio aberto na direita, quase como ponta. Em outros momentos chegou até a jogar pelo lado esquerdo. O Akram Afif foi um jogador fundamental, porque é o cara das arrancadas com a bola nos pés. Ele foi ponta esquerda, ele foi segundo atacante, ele se comportou quase como um volante vindo distribuir e carregar a bola, era a válvula de escape nos contra-ataques para tentar acionar o Al-Muesali. Outros nomes que se destacaram bastante, o Abdelkarim Hassan, lateral esquerdo, ou ala, que também fez várias vezes essa função nessa variação de sistemas. Então foi um Qatar que soube durante o torneio usar suas peças. Outro, Boalen Cook, outro jogador que foi importante na zaga, foi importante como volante. Foi o cara que deu essa possibilidade de você alternar o número de jogadores na linha defensiva. O Madibo, volante, que virou o cão de guarda ali à frente da defesa, a referência depois que o time se firmou nessa linha de 5 atrás. Enfim, a gente pode ir destacando vários desses nomes, mas o legal é observar que existe um processo por trás disso. Até onde pode chegar? Ninguém tem como dizer. O fato é que um título continental é algo muito relevante e muito considerável para um projeto que visava 2022. O Qatar pode fazer alguma coisa na Copa América? Muita gente vai perguntar. Não se sabe qual vai ser o time que o Qatar vai trazer para a Copa América. Seria legal se fosse o time principal, né? Porque seria experiência para essa garotada também, para alguns jogadores que são jovens e vão conseguindo criar esse lastro, essa experiência em torneios continentais. Outra dúvida. E para 2022, como que será que vai ser? Vamos ver como vai ser esse nível competitivo nos próximos anos. Tem um ciclo pela frente. Para quem já conseguiu um título continental, o primeiro passo foi dado. Se vai ser decepção, se vai passar da primeira fase ou não, aí é outra história. Mas o fato é, o Qatar foi com toda a justiça o campeão asiático de 2019, surpreendeu muita gente, bateu seleções teoricamente mais fortes e chegou a isso com muito mérito e com toda essa bagagem de trabalho construída há pelo menos uma década. Então vale ficar de olho, porque, óbvio, não tem um número tão elevado de jogadores, de talento ou de jogadores que podem surgir a cada dia, da noite para o dia ou a cada ano, mas talvez agora alguns desses nomes possam até dar um salto para a Europa, o que nem sempre é comum para quem joga nessa região da Ásia, porque ali já tem salários muito bons, mas seria tecnicamente um desafio bem legal. E aí vale principalmente prestar atenção no Akram Afif, que já tem experiência de ter passado em clubes na Espanha, então ele também tem isso a seu favor. Mas vale ficar de olho e eu conto com vocês para deixarem seus comentários também, curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e falarem, claro, não só da seleção do Qatar, mas sugerindo outros temas, outros assuntos, outras seleções, outros times, por que não do futebol alternativo também. Então um abraço para todo mundo e até a próxima.